Calma aí que vai já liberar. Pronto. Gravando aqui a nossa aula. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma aula nossa aqui do Estagiário Referência. Hoje com um tema muito importante: embargos de declaração. Tá? Esse recurso que é muito utilizado na advocacia, é muito utilizado no dia a dia mesmo, né? Na prática forense. Vocês vão se deparar com esse tipo de recurso. Não é difícil, ele é um recurso muito objetivo, sem muitas delongas, tá? A gente vai já ver as opções que existem acerca dos embargos de declaração. Então, vale a pena. Hoje é uma aula importantíssima em termos de prática, a gente usa muito. Em termos de OAB, segunda fase, embargos de declaração geralmente não é a peça favorita. Tá? Por quê? Porque ele é uma peça muito simples. Ela é uma peça de 2 páginas, no máximo, até 3 páginas, talvez. A gente vai já ver, né, até os casos que são possíveis são algo bem assim, básicos ainda. Né? Algo só para você consertar a sentença, só para consertar ali um acordo que está com determinado erro. Por isso que o nome é embargos declaratórios. Ou, como também muitos advogados chamam, embargos aclaratórios, ou seja, para aclarar, né, para melhorar a decisão que foi proferida. A gente vai já falar aqui os exemplos, os casos que nós podemos utilizar os embargos de declaração, mas é sempre com esse intuito de consertar aquela decisão. Pode ser uma sentença, pode ser um acórdão, pode ser sobre qualquer decisão do processo, tá? Você pode impetrar os embargos de declaração, apresentar, na verdade, os embargos de declaração. Beleza? Show de bola? Então, feita essa pequena introdução, vamos partir para o nosso slide, já começar a nossa aula de hoje. Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês, calma aí. Permitindo, eu vou agora, deixa eu liberar aqui para vocês. Pronto, já aparece até a nossa tela aqui. Vou botar a tela toda. Pronto. Apresentação de slides. Aí, simbora. Embargos de declaração, portanto, do zero. Bom, o que são esses embargos? Como eu disse a vocês, os embargos de declaração é um recurso, é um tipo de recurso que a gente vai apresentar sempre diante de uma decisão. Tá aqui, ó, objetivo: aperfeiçoar a decisão judicial, tendo como objeto, mérito, aclarar ou integrar o provimento obscuro, contraditório ou omisso. Professor, como assim? Bora lá. Existe uma decisão no processo. Essa decisão ela pode ser uma decisão interlocutória, essa decisão ela pode ser uma sentença, essa decisão ela pode ser um acórdão, tá? Qualquer, pessoal, qualquer tipo de decisão, eu posso apresentar os embargos de declaração. Como eu disse, o grande objetivo dos embargos de declaração é aperfeiçoar a decisão. Professor, como assim aperfeiçoar? Como eu disse ali, ó, existem 3 pontos principais, existe ainda um quarto que a gente vai já falar mais na frente, quando for aprofundar mais esse tema, mas 3 pontos se destacam quando a gente fala em aperfeiçoamento de decisões. Primeiro, são erros que acontecem na sentença, na decisão, no acórdão. Erros comuns, tá? Por exemplo, contradição. É muito comum isso acontecer. Então, por exemplo, só para título de curiosidade, a gente vai já falar sobre isso, a gente vai já esmiuçar cada um desses pontos. Mas a contradição é quando você se contradiz. Mas você quem? O juiz. Então, o juiz ele faz a sentença, por exemplo, ó, vai falando lá a decisão, o Francis Cleiton ele tem razão, o promovente ele tem razão, ele tem direito a isso, tem direito àquilo. Aí lá no final ele bota assim, julgo improcedente. Aí você fica, rapaz, como assim? Improcedente? O homem não falou a sentença todo que eu tinha direito. Então está se contradizendo, concorda? Então acontece muito isso, pessoal. Às vezes o juiz ele utiliza ali aquele modelo de sentença de um outro processo e acaba até esquecendo de alterar a parte final. Então faz parte, afinal de contas, somos seres humanos, né? Então quem está fazendo essa decisão são seres humanos. Então pode ocorrer algum errozinho como esse. Então a contradição, o juiz se contradiz. A gente vai já falar sobre isso, tá? Omisso, o juiz ele fica omisso quanto a um ponto. Então, por exemplo, eu entro com uma petição requerendo a condenação em dano moral e dano material. Beleza? Beleza. O processo acontece, lá na sentença, o juiz condena só em dano moral. Ele esqueceu do dano material que eu pedi. Então,
Eu apresento os embargos de declaração. A ideia é, de fato, consertar, tá vendo? É consertar, é aperfeiçoar a decisão. Fala, excelência, ó, o senhor esqueceu daquele ponto. Excelência, o senhor está se contradizendo, porque no texto o senhor fala que eu tenho direito, lá no final o senhor julga improcedente, está alguma coisa errada. Ou então, obscuridade. Obscuridade é quando acontece algum erro no processo. Aqui é o mais comum ainda, viu? Às vezes o juiz ele pega uma sentença que ele já fez em outro processo, aí coloca no seu processo, né? Ele vai usar como modelo, né? E aí eles trocam, às vezes botam uma fundamentação que não tem nada a ver. Nada a ver. Porque você vê claramente que ele copiou e colou de uma outra decisão e ficou totalmente desconexa aquela sentença. Tipo assim, ele está falando de dano moral e de repente ele bota uma jurisprudência de contrato de compra e venda. Não tem nada a ver, entende? Pode acontecer, pessoal. Então, como a gente está falando, os embargos de declaração, ele é esse tipo de recurso que nós vamos apresentar em juízo, tá? Protocolo normalmente lá no ESAGE, você entra no ESAGE, faz o protocolo, que a gente vai aprender isso no mês que vem. Como é que eu faço esse protocolo do ESAGE? Vai aprender, tá? E aí você vai entrar no ESAGE, vai ingressar lá no processo e vai apresentar os embargos de declaração. Inclusive, hoje eu vou mandar para vocês um modelo de embargo de declaração. Então, vocês salvem aí no pendrive de vocês, numa pasta de vocês, tá? Acerca dos embargos de declaração. Então, esse tipo de recurso nós apresentamos perante uma decisão. Qualquer decisão. Beleza, pessoal? Pode ser uma sentença, pode ser um acordo, pode ser qualquer decisão, desde que ela tenha algum erro. Na verdade, a gente quer é aperfeiçoar. Está faltando só um detalhezinho ou outro para que aquela decisão fique totalmente correta. Beleza? Show de bola? Então, a gente apresenta os embargos de declaração, ou também denominados embargos aclaratórios, né, pelos advogados na prática, né? Aclaratório porque é aclarar, né, para consertar aquela decisão. Beleza? Tranquilo? Então a gente vai já esmiuçar cada um desses pontos. Ainda tem um quarto ponto, tá? Que é possível, que é quando ocorre o erro material. Erro material é porque, na verdade, quando ele foi fazer a sentença, ele botou assim, ó, o processo, por exemplo, sou eu contra o Francis Clayton. Aí lá na decisão ele bota, condeno a Jéssica. Quem é Jéssica? Nem no processo está. Está um erro, um errozinho material. Então tem que consertar. Excelência, não é Jéssica, o nome é Francis Clayton. Tá? Então, são erros, vocês estão vendo? São pequenos erros que acontecem nas decisões que no processo não pode correr daquela forma, por quê? Porque está equivocado, né? É preciso que haja, portanto, uma correção, um aperfeiçoamento. Beleza? Tranquilo? Então, fazendo esse panorama geral de introdução, a gente já sabe o seguinte, que os embargos de declaração é um tipo de recurso na qual eu apresento em juízo, tá? A gente vai já falar sobre ele mais ainda, aprofundar mais ainda. Eu apresento ele em juízo, tá? E aí eu vou, na verdade, aperfeiçoar aquela decisão. Por quê? Porque ela veio com algum erro, algum probleminha que eu preciso, portanto, consertar. Tá? Próximo ponto, recurso de fundamentação vinculada. Somente podem ser interpostos contra qualquer decisão judicial, sejam sentenças, acordos, decisões monocráticas ou até mesmo decisão interlocutória. Foi o que eu falei para vocês. Tá? Ele é um recurso vinculado. Vinculado como assim, professor? Vinculado, sabe por quê? Porque ele está vinculado a uma decisão. Olha só que interessante. Então, você ingressa sempre após uma decisão. Então, saiu uma decisão interlocutória, houve um erro, você tem que consertar, entra com os embargos declaratórios. Houve uma sentença, houve um erro, você entra com os embargos de declaração. Professor, e qual é o prazo que eu tenho para apresentar esses embargos de declaração? Olha, via de regra, o CPC, ele padronizou os prazos, não foi isso? Botou ali em 15 dias úteis, todo mundo. Mas, porém, todavia, os embargos de declaração é uma exceção. Olha só a regra. Eles são em 5 dias úteis. Olha só. Então, saiu uma sentença, vai abrir aí, entre aspas, 2 prazos. Por que eu estou falando entre aspas? Porque vai depender. Mas quando sai uma sentença, tem um prazo para você apresentar apelação, concorda? Apelação é um recurso que você joga para a segunda instância. Tranquilo? Tranquilo.
Mas vai que tem um erro naquela sentença. Então, no mesmo prazo, também abre o prazo dos embargos de declaração. Beleza? Concordo? Se um são 15 dias e o outro é 5, concordo que vai estar dentro do outro. E a gente vai já falar sobre isso, que isso vai influenciar na análise desses dois recursos. Tá? Então, via de regra, pessoal, embargos de declaração, previsão do CPC, prazo de 5 dias úteis. Tá? Então, bota um asterisco aí, bota uma observação. É o único recurso que nós temos o prazo de 5 dias. Como eu disse, não se entra no mérito, por isso que ele é só 5 dias. É algo mais simples. É só para consertar uma decisão, é só para fazer aquilo assado, só para consertar ali, ajustar um nome, ajustar uma incongruência, ajustar uma contradição. Beleza? Tranquilo? Então, é um recurso mais simples, mas muito, pessoal, muito utilizado no dia a dia da advocacia, tá? Muito mesmo. Praticamente toda decisão cabe embargo de declaração. Porque os juízes, eles voltam e meia, eles esquecem algum detalhe, né? Eles deixam omisso um outro ponto. Então, é muito comum mesmo acontecer os embargos de declaração. E ponto importante, ó, não há necessidade de preparo. Professor, que diabo é preparo, hein? Eu botei esse termo de propósito, tá? Para que a gente possa já ter contato com essas nomenclaturas. Mas preparo, pessoal, é o pagamento de custas. Olha só que legal, né? A gente já escuta muito isso, né? Tem que pagar as custas, né? Só que tem um outro nomezinho que vocês vão vivenciar na prática forense. Você chegar lá no fórum, é muito comum. Chegar lá no fórum, rapaz, eu queria dar uma olhada nesse processo. Aí o cara, doutor, ele está aguardando preparo. Aí você fica, rapaz, preparo? Que diabo é isso, preparo? Bom, preparo, pessoal, nada mais é do que o pagamento das custas. Está aguardando, doutor, o seu pagar as custas. Então, isso é preparo. E os embargos de declaração não têm custas, é de graça, tá? Então, você apresenta esses embargos sem pagar nada. Beleza? Tranquilo? Então, nessa primeira fase da nossa aula, nessa primeira parte, o que eu quero que você saiba? Que os embargos de declaração é um tipo de recurso na qual nós vamos buscar aperfeiçoar uma decisão, consertar uma decisão judicial. Ela está com um erro, alguma obscuridade, que é um assunto que não tem nada a ver com aquela decisão, alguma contradição, porque ela começou de um jeito, terminou de outro, nada a ver, né? Omisso, ela deixou de falar algum ponto. Então, com os embargos de declaração, pessoal, nós vamos aperfeiçoar essa decisão. Lembrando sempre que é um recurso vinculado. Já que tem uma decisão, eu preciso vincular esse recurso àquela decisão, tá? Fundamentação, a gente vai já falar desses artigos, vamos ler artigo por artigo daqui a pouco na nossa aula, tá? E o prazo de 5 dias úteis, essa é uma observação importante, porque, via de regra, os recursos eles são de 15 dias, mas os embargos de declaração é uma exceção, são 5, tá? E não precisa você pagar nada, não tem custas, é de graça, beleza? Então, olha o que eu queria mostrar para vocês, letra da lei. Onde é que eu vou encontrar a fundamentação dos embargos de declaração? Artigo 1022 do CPC. 1022 do CPC. E o que ele fala? Ó, cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Tá vendo? Por isso que eu disse. Contra qualquer decisão, pessoal. Sentença, acórdão, decisão interlocutória. Rapaz, o que você pensar cabe embargo de declaração. E olha só que ele bota. Contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir alguma omissão ou corrigir erro material. Olha só o que a gente acabou de falar. O primeiro inciso ele bota esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Como eu falei, obscuridade, o que é obscuridade? É quando uma decisão ela traz informações que não tem nada a ver com aquele processo. Então, como eu falei, é muito comum, numa decisão, o juiz ele copia e cola uma sentença de um outro processo que ele fez parecido, só que ele junta informações que não tem nada a ver com o seu caso. Nada a ver. Então, você tem que consertar essa sentença. Contradição é aquilo que eu falei, a pessoa se contradiz. A decisão toda, ele vem falando, ó,
o promovente tem direito à restituição, o promovente fez o certo, o promovente agiu corretamente, aí no final ele bota julgo improcedente. Aí você fica, rapaz, já vê isso. Tá errado isso aqui. Como é que você fala que eu tô todo direitinho e no final tu joga improcedente? Por fim, omissão. Ele deixou de falar alguma coisa. Como eu falei para vocês, se eu pedir dano moral e dano material, o juiz vai ter que se manifestar sobre o dano moral e sobre o dano material. Ele pode até não julgar procedente o meu pedido. Ele pode até falar assim: não, o dano moral você tem direito, mas o dano material não tem direito. Beleza, mas ele tem que falar, ele tem que se expressar, ele tem que colocar, ele tem que julgar todos os pedidos. Tá? E por fim, pessoal, isso que era o quarto ponto, é o corrigir o erro material. Erro material, como eu falei, é um erro na escrita, tá? Não é no conteúdo, assim falando. Então, ele trocou o nome de alguma pessoa, ele botou o nome de outro. Então, por exemplo, condeno o Francis Cleiton a pagar R$ 1.000, só que o processo sou eu contra a Jéssica, não tem nada a ver com o Francis Cleiton. Ele errou, botou um outro nome. Então, é Professor, preciso ajustar. Oi, Francis Cleiton, pode falar, cara. em primeiro lugar, dê uma olhadinha aí que a Aninha Souza está pedindo permissão para entrar e depois eu falo minha dúvida. Vixe, calma aí, que pra mim não apareceu não aqui, calma aí. Ah, agora, beleza, agora apareceu aqui, realmente, não tinha visto. Calma aí, deixa eu colocar aqui, ó, você vai dar certo aí. Já foi permitido, ali. Pronto. Pronto, Aninha, deu certo, né? Show de bola. Não tinha visto aqui o seu pedido, não estava aparecendo aqui na tela, mas show de bola. Manda, Fresco, tua dúvida, cara. No slide anterior que o senhor estava explicando, bababá, e acabou caindo aqui, o erro material. Hum, Entre eu e o senhor, a certo. condenação foi comigo, mas o juiz colocou o nome da E Jéssica, outra né? pessoa? É, Outra pessoa. Aí, o meu advogado tem 5 dias para ajeitar isso aí. exatamente. A vida é uma roda gigante, ninguém sabe o que aconteceu. Ele não fez. O que é que a catarata de problema, dificuldade, se pode ser feito ainda depois? Perfeito, cara, tua colocação. De fato, os embargos de declaração, sempre eles vão ter um momento ali que você vai ter de apresentar o seu recurso. 5 dias, não é isso? Beleza. Vamos supor que passou esses 5 dias. E aí eu não apresentei os embargos de declaração e houve um erro na decisão. Olha, nesse caso, Francisco Brito, você vai ter que discutir esse mérito em outro grau de recurso. Então, você vai ter que recorrer para ajeitar, porque você perdeu a oportunidade de consertar aquela decisão logo de início. Então, se houve algum erro, você vai ter que ingressar depois com um recurso a fim de modificar aquela decisão, porque o prazo dos embargos você perdeu. Entendeu? Mas tem como consertar. Tem como Ou, consertar. Tá? Você não ou vai ser prejudicado. Ah, perdi, agora lascou. Não, tem como consertar. Tá? É porque só mesmo você, como você perdeu esse prazo mais ágil, mais rápido, que é os embargos de declaração, aí a sentença ela vai continuar, já que ninguém recorreu com os embargos, e vai ter o prazo ali da sua apelação. Então você vai ter que jogar para a segunda instância para conseguir consertar. Só que aí você, como advogado, vai acabar prejudicando seu cliente, entendeu? Porque vai ficar um tempo sem ele poderia já estar ganhando dinheiro, poderia estar recebendo um direito dele, né? Então, os embargos de declaração é uma peça muito importante para o advogado, porque você perdendo esse prazo, até porque o prazo ele é curto, são 5 dias, tá? E a gente vai já falar que ele tem um efeito de interrupção. Vamos já falar sobre isso. Mas isso é importante, tá? Então, o advogado ele tem que estar atento não só a esse prazo, mas todos os demais prazos do cliente, entendeu? Porque isso pode gerar um impacto ali no direito do autor, beleza? beleza, Tranquilo? obrigado. Show, cara. Qualquer dúvida, só avisar aí, tá? O bom é que tem conserto, né? Não, tem conserto. Pode ficar tranquilo, tem conserto. Mas Vai esse ficar mais difícil, conserto, né? Mais dificultoso, não é isso? pronto, isso que eu ia falar agora. É um conserto mais dificultoso, tá? Mas dá para consertar, beleza? Tranquilo. Bom, então esses são aí os 4 pontos, assim falando, dos embargos de declaração: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O próprio CPC, ele já traz no parágrafo único desse artigo o que ele considera como omisso. O que é uma omissão? Então, deixe de se manifestar, considera-se omissa a decisão,
que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção, ou incorra em qualquer conduta descrita no 489, parágrafo 1º. Aqui são só opções, exemplos que o CPC traz de omissões, tá? É o juiz deixar de falar, por exemplo, um entendimento já pacificado em termos de jurisprudência, é ele deixar de analisar algo de caso repetitivo, tá? Alguma tese jurisprudencial. Isso também pode ser considerado e pode ser encaixado como omissão. Na prática, pessoal, na prática, o que mais acontece mesmo é o juiz deixar de falar sobre aquilo que você pediu. Então, por exemplo, como eu falei, eu posso pedir uma vez, eu entrei com um processo, pronto, tá aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Agora, durante a pandemia, a gente engrossou com uma ação de um cliente nosso que ia viajar para a Itália. E a Itália foi o centro, né, da pandemia. Nesse processo que nós ingressamos, por que nós ingressamos? Porque não pôde viajar, teve que cancelar tudo, né? Cancelar passagem, cancelar hotel, enfim. As passagens foram tranquilas. De fato, a TAP, acho que era a TAP, a companhia portuguesa e tal, reembolsou na mesma hora o dinheiro. Agora, aquele site hotéis.com, eles não reembolsaram. Eles seguraram o dinheiro e ficaram, não respondiam e-mail, não falavam mais, a gente ligava, deixava 2 horas no telefone. Enfim, tivemos que ingressar judicialmente contra contra hotéis.com. E aí, lá no pedido, quando a gente ingressou com a ação, lá nos pedidos, eu pedi para que o juiz, eu fiz um pedido alternativo. O que é um pedido alternativo? Eu dou 2 opções para o juiz, porque o meu cliente ele queria 2 coisas. Qualquer um daria certo. Qual era? Uma, que o hotéis.com, primeiro, remarcasse a viagem, poderia ser, ou, se o hotéis não quisesse remarcar, que devolvesse, portanto, o dinheiro. Então, eu dei 2 opções, é o que a gente chama de pedido alternativo. Dei 2 opções para o magistrado. Quando ele foi sentenciar o processo, nesse caso específico, né, ele havia analisado somente o primeiro pedido. Então, ele julgou improcedente a ação, olha só, falando que o hotéis não deveria, portanto, reembolsar o dinheiro. Aí, o que eu fiz? Entrei com embargo de declaração. Falei o quê? Excelência, Vossa Excelência se esqueceu de analisar o segundo pedido, que o primeiro era devolver o dinheiro ou remarcar a viagem. Então, eu entrei com os embargos. Excelência, Vossa Excelência esqueceu de analisar o segundo pedido, qual seja a remarcação da viagem. Aí ele deu prazo para que o hotéis.com se manifestasse e logo em seguida ele corrigiu esse erro, de fato que ele havia esquecido, né? Então, é muito comum, pessoal, na prática, omissões, dentre esses aqui é o que mais acontece, tá? Dentre desses 4, o mais comum é omissão. É o juiz deixar de falar alguma coisa, algum pedido seu, algum ponto interessante, ele esquecer de falar. É o mais comum, beleza? Os embargos, olha aí, ó, aí o prazozinho para vocês, tá? Os embargos serão postos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição, omissão e não se sujeita a preparo. É o que nós já conversamos, né? De maneira muito geral, no começo da nossa aula. Os embargos, pessoal, prazo, 5 dias úteis, tá? Sempre endereçado aí a quem proferiu a decisão. Então, por exemplo, saiu uma sentença. Lá no endereçamento, a gente vai já falar aqui um pouco de prática, vai já fazer uma petição aqui na prática. Lá no endereçamento, portanto, eu vou indicar o juízo, ao juízo a que é dirigido. O juízo, portanto, vai ser aquele que fez, portanto, aquela decisão. Então, eu vou dirigir aquele juiz. Se for no caso no Tribunal de Justiça, foi um acórdão, o acórdão que está com algum erro, eu vou endereçar para o acórdão. Então, aonde foi proferida aquela decisão é onde eu vou colocar o endereçamento da minha peça, tá? Então, 5 dias. Lembrando que eu tenho que indicar o erro, tá? Eu não posso só ingressar com embargo de declaração e o juiz vai ter que adivinhar aonde que está o erro. Não, você que é advogado, você tem que indicar onde está faltando, onde tem que estar errado, o que ele tem que consertar. Então, como eu disse,
No meu caso, eu apresentei, Excelência, ó, Vossa Excelência falou apenas do primeiro pedido e esqueceu do segundo. É preciso que Vossa Excelência se manifeste. Entende? Então, eu indiquei aonde estava o erro, que ele precisa ver. Você indica, ele vai lá na sentença e ele analisa o que ele errou. Beleza? Tranquilo? E aí, olha só que interessante. Olha o parágrafo segundo, que é o que eu queria chamar a atenção de vocês. Porque o parágrafo primeiro ele bota assim: aplica-se os embargos de declaração o artigo 229. 229 ele diz que os prazos são em dias úteis. Tá? Então, só mesmo tempo processual. Agora, o parágrafo segundo: o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Olha só isso aqui, tá? Olha que é importante. A gente está vendo que os embargos de declaração é um recurso na qual eu vou ingressar judicialmente para modificar, consertar, muitas vezes, uma decisão. Concorda? Concordo. Como eu falei, caso aqui de contradição. A gente estava conversando agora. Eu ingressei com um processo contra o Francis Clayton. E aí, lá na decisão, eu falava que eu tinha razão, que estava tudo certo, que o direito era muito bom, meu direito, eu fiz tudo direitinho. E no final ele julga improcedente. Houve uma contradição, concorda? Concordo. Ele falou tudo que eu tinha direito, no final ele modificou a decisão, disse que era improcedente. Houve uma contradição. Show de bola. Eu vou entrar com os embargos de declaração para corrigir essa sentença. O juiz vai analisar e você concorda comigo que, caso ele acate, vai mudar a sentença de improcedente para procedente? Você concorda com Exato. isso? Então, por Professor, isso que, olha só o parágrafo segundo, já dou a palavra, por isso que ele bota assim, ó, o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo também de 5 dias sobre os embargos opostos, ou seja, apresentados, caso seu eventual acolhimento implique na modificação da decisão. Entende? Então, quando eu entro com os embargos, isso aqui é o que a gente chama de embargos infringentes, tá? Ou modificativos. É o nome desses embargos de declaração específico. Embargo de declaração modificativo. Por quê? Porque ele pode modificar a decisão. Então, o objetivo dos embargos de declaração não é entrar no mérito. Ele não entra no mérito. Se você tinha direito ou não tinha. Não. Não é esse o objetivo. O objetivo dele é só consertar aquela decisão. Só que muitas vezes o conserto da decisão pode implicar numa mudança de decisão. Olha só que interessante. Por isso que a outra parte vai ser também, ó, intimada para, querendo, também se manifestar. Beleza? Tranquilo? Você beleza. ia falar alguma coisa? É assim, em primeiro lugar, a Alguma... Andressa está pedindo para entrar na sala. Pronto, acabei de liberar também. É porque, como eu estou com a tela aberta aqui, não aparece. Não sei por que não está parando, nem me avisa. Antigamente ele avisava, agora ele está parando de avisar. Não se preocupe, não. Eu estou atendo, eu aviso. Pronto. Pronto, Andressa, deu certo. É porque eu estava falando. Antigamente o Google avisava, hoje ele parou de avisar, não está mais avisando, não. Mas, qualquer coisa, só avisar aí no grupo. O Francis Cleito pode me interromper, tá? Qualquer coisa para entrar, beleza? Agora vem a minha duvidazinha. Manda. Nesses embargos modificativos, né? Certo. Eu entrei com um embargo no meu período de 5 dias. Uhum. Aí foi visto lá o erro e tudo mais. Certo. Aí tem aqui o juiz intimará. São 5 dias depois dos meus 5 dias. Exatamente. É Não, isso aí. Eu tenho 5 dias. No primeiro dia eu fiz, aí restam 4 dias para o embargado. Não, é mais 5 dias fora os meus 5 dias. Exatamente. Por exemplo, a sentença saiu hoje. Hoje é dia 19. Vamos supor que hoje seja uma segunda-feira, tá? Você vai ter aí 5 dias para apresentar os seus embargos, Francis Cleiton. Ah, você entrou no primeiro dia. Não tem problema. Ainda tem 5 dias, tá? Quando você entrar nesse período, o juiz vai receber esses embargos, ele analisando os embargos, porque veja, ó, ele é muito categórico. Olha só, o juiz intimará sobre os embargos caso seu eventual ocorrimento implique a modificação. Então, só vai haver essa intimação para se manifestar
se houver uma modificação na decisão. Entende? Se for só um conserto de um nome que está errado, se for só um detalhezinho que está faltando, isso aí ele não vai intimar o outro para falar não, tá? Agora, se modificar a decisão, aí sim, então ele intima. Então, você entra com os embargos, o juiz recebe, verifica, ó, realmente, se eu mudar a decisão, vai mudar aqui o negócio. Então, vou intimar o Francis Cleito para que ele se manifeste em mais 5 dias. Então, você, Francis Cleito, vai ter 5 dias para resposta. Mais 5 dias úteis para responder os meus embargos. Não, excelência. Não está em contradição, não. O senhor está certo. O senhor falou. Aí tu vai rebater. Excelência, o que você acabou de falar está tudo ok, está direitinho. Não tem contradição nenhuma, não. O embargante está equivocado. Uma vez, eu vou ver se eu acho que depois, eu apresentei umas contrarrazões ao embargo, né? Assim falando. Uma resposta aos embargos. Eu vou mandar para vocês num processo que era mais ou menos isso. Saiu uma sentença, foi favorável a sentença de um caso, né? De um cliente nosso. A outra parte ingressou com os embargos de declaração, querendo modificar a decisão e o juiz nos intimou. Aí eu entrei com contrarrazões aos embargos, rebatendo os pontos dos embargos de declaração lá da outra parte. Isso também nos 5 dias. Tanto é que o processo ainda está concluído, ainda não foi julgado. Do ano passado ainda isso, viu? Tá? Então, beleza, Francisco Cleito? Então você entra com os embargos de declaração, depois o juiz ele analisa, se for só uma besteira, for um nome, ele já ajeita. Se não for, ele manda intimar o embargado. Beleza? Perfeito. Obrigado. Show. Qualquer coisa, só avisar aí, tá? E olha só que interessante. Tudo é 5 dias. 5, 5, 5, né? 5 dias para o embargante entrar com os embargos. Depois o juiz analisa, intima o embargado para 5 dias se manifestar. E olha só que interessante. O juiz também tem um prazo, tá? O juiz julgará os embargos em 5 dias, tá? Professor, na prática, isso ocorre? Como eu disse, eu estou com os embargos desde o ano passado para analisar, tá? Mas tá aí. É possível, né? O correto deveria ele se manifestar. Provavelmente o CNJ vai cair em cima de um juiz como esse, né? Que deixou o prazo passar, porque é um prazo processual, tá? Mas, via de regra, ele tem sim um prazo também de 5 dias para se manifestar. Como eu disse, eu não vou ler aqui todos os artigos, porque senão fica uma aula muito maçante. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é ser muito claro, muito objetivo aqui com as nossas temáticas, sempre, né? Toda a nossa aula, muito prático, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui no nosso PowerPoint alguns artigos que regem aí, portanto, os embargos de declaração. E o mais importante que eu queria chamar a atenção de vocês é esse 1026, tá? Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Olha só, esse é o artigo mais importante dos embargos de declaração, tá? É o mais importante, sabe por quê? Porque, meus amigos, ele traz os dois principais assuntos. Isso aqui cai muito em OAB, cai muito em concurso público e cai muito até na advocacia. Muito advogado tem dúvida disso aqui. Mas presta atenção que não é difícil. É só porque ele mexe com duas palavrinhas importantes, que é suspensão e interrupção, tá? Vamos analisar com calma. Primeira situação. Deixa eu até fechar aqui. Calma aí, deixa eu fechar aqui a nossa tela para vocês me verem. Deixa eu parar aqui a interrupção. Opa, calma aí. Voltar para vocês. Tirar aqui a apresentação. Vou até ver aqui o chat, que eu nem vi. Pronto, Andressa. Beleza, agora que eu vi aqui tua mensagem. Bora lá, para vocês entenderem esse detalhe, que é importante. Ele diz que interrompe o prazo para a apresentação de recurso. Ou seja, quando eu entro com os embargos de declaração, concorda comigo que, vamos supor que seja uma sentença. Vamos trabalhar dessa forma. Sentença saiu. Então, vou pegar aqui uma caneta, só para a gente poder aqui mais ou menos mostrar com canetas, né? Entrei com a sentença saiu, eu tenho 5 dias para apresentar os embargos de declaração. Concorda? Concordo. Você concorda comigo que também, durante esses 5 dias, tá? Tem um prazo da apelação correndo aqui, ó, porque são 15 dias. Concorda? Então, ó, a sentença saiu. Eu tenho 5 dias para apresentar embargos de declaração.
Beleza? Beleza. Só que eu também tenho 15 dias para apresentar a apelação. Vamos supor que eu não apresente embargo de declaração. O prazo aqui da apelação está correndo, ó, normal. 15 dias. Ninguém apresentou embargos. Beleza? Agora, vamos supor que eu apresente os embargos de declaração. Ó. Então, está aqui o prazo, sentença publicada. O prazo da apelação, 15 dias úteis. Só que com 3 dias, eu apresento embargos de declaração. Então, é exatamente o que ele fala. Quando eu apresento os embargos, o prazo da apelação cai por terra, ou seja, interrompe-se. Interrompido o prazo. Por quê? Porque o juiz vai ter que analisar esse equívoco, né? Esse erro que aconteceu, tanto é que você entrou com os embargos de declaração. Então, o prazo da apelação morre, interrompe-se. O que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz vai parar o processo, fica interrompido o processo, ele vai analisar aqueles embargos, vai intimar o embargado, se for preciso, vai corrigir ali aquela decisão. E aí, meus amigos, feita a decisão dos embargos, ajeitada aquela decisão, aí começa tudo de novo. Aí ele abre novamente o prazo de 15 dias para a sua apelação. Beleza? Então, mais uma vez, isso é a primeira palavra, está só na primeira, que é a interrupção. Então, quando você apresenta os embargos de declaração, interrompe-se o prazo da apelação, por exemplo, nesse nosso caso que a gente está falando da sentença. Então, mais uma vez, a sentença saiu. Saiu hoje, dia 19. Exemplo, vou trabalhar dessa forma. Vamos supor que eu tenho até o dia, são 5 dias úteis para apresentar os embargos de declaração. Mas, ao mesmo tempo, aqui por trás, ó, eu tenho 15 dias para apresentar a minha apelação. Concorda? Eu apresentei embargos, esse prazo cai por terra, concorda? Porque você ainda vai analisar e tudo. Eu não posso perder, não posso ser prejudicado por uma sentença que está errada, eu tenho que consertar. Então, se eu tiver apresentado os embargos de declaração, interrompe-se o prazo da apelação. Então, o prazo vai ser retomado, tá? Já vi muito em concurso, também eles perguntaram assim, no caso de embargo de declaração, interrompe-se o prazo da apelação, beleza, e devolve-se apenas os dias restantes. Não, aí tá errado. Como assim, professor? Vamos supor, a sentença saiu hoje. Tem 15 dias para apresentar a apelação, concorda? Beleza. No 5º dia, você apresenta os embargos, ou seja, no último dia dos embargos. Teoricamente, faltaram 10, né? Aqui, o que a questão está falando é que vai ser depois dados só 10. Não. São dados 15 de novo. Tá? Então, ó, são muitas observações importantes. Como eu disse, esse é o principal artigo, o artigo mais importante dos embargos de declaração. Então, ó, saiu a sentença. Vou trabalhar com a sentença, que é o mais comum, mas isso se estende, pessoal, para as outras decisões também. Tá? Então, saiu a sentença. Eu tenho 15 dias para apresentar a apelação. Só que nesse meio tempo, pode acontecer de eu ter que apresentar os embargos de declaração, porque os embargos são 5 dias. Então, está dentro dos 15, concorda? Se eu apresentar os embargos, olha só, se eu apresentar os embargos, o prazo da apelação morre, interrompe-se esse prazo. O juiz ele vai analisar os embargos, vai consertar a sentença, depois ele publica de novo mais 15 dias para você apresentar a apelação. Já dou a palavra, Francisco Cleiton. E aí pode vir a grande dúvida também, ó. Professor, vamos supor, tá aqui, né, a sentença, os embargos de declaração. Vamos supor que a sentença saiu, tá? E com 2 dias, isso é difícil de acontecer, tá? Geralmente o pessoal deixa para o último dia, de propósito, né? Para que a outra parte fique nervosa. Mas vamos supor que saiu a sentença, no dia seguinte, a outra parte entrou com apelação. No dia seguinte, ele tem 15 dias, né, para fazer, mas vamos supor que ele se empolgou, rapaz, vou fazer logo o recurso, para me livrar logo disso aqui. Aí no dia seguinte, ele publica uma apelação. Só que o teu prazo de 5 dias ainda está dentro, concorda? Para você entrar com os embargos. Vamos supor que você, no 5º dia, apresenta os embargos de declaração.
Professor, mas o advogado já entrou com a apelação. E aí, nesse caso, como é que fica? Nesse caso, o juiz ele vai interromper o prazo da apelação, vai analisar os teus embargos, muda a sentença ou não, enfim, vai depender, e depois ele vai dar uma nova oportunidade para que aquele advogado que apresentou a apelação, queira apresentar uma nova apelação ou só alterar algum detalhe daquela. Então, olha só, como eu disse, como é que é interessante esse ponto dos embargos de gravação. Já dou a palavra para o Francisco Cleiton. Primeira situação, para a gente fechar com chave de ouro e dou a palavra. Primeira situação, sentença saiu. Eu tenho quantos dias para entrar com embargo de declaração? 5. Beleza? 5 dias. Mas também eu tenho 15 dias para entrar com o quê? Com a apelação. Beleza? Eu não entrei com os embargos. Então, beleza. Meu prazo de apelação, 15 dias. Eu entrei com os embargos. Esse prazo cai por terra. Depois de analisada a decisão, é que eu devolve-se os 15 dias. Segunda situação. Saiu a sentença. O cara, desesperado, entra logo com a apelação. Mas depois você apresenta os embargos de declaração. O juiz vai dar um novo prazo para que esse colega aqui, que apresentou a apelação, possa novamente consertar, quiser alterar alguma coisa depois. Entenderam? Essa é a parte mais complicadazinha dos embargos de declaração. Oi, Francisco Cleiton, manda lá, cara. Dúvida. Hum. Por trás dos 5 dias para a apresentação do embargo, está correndo a apelação em 15 dias. Perfeito. Beleza. É critério, que o senhor já falou, que deixa para o último dia, mas vamos lá. Eu vou deixar para o último dia. No último dia, no quinto dia útil, eu apresentei o embargo, mas em que momento o juiz vê esse meu embargo e quanto tempo ele demora para interromper os 15 dias? Pronto, boa pergunta. Na verdade, quando você já ingressa com os embargos de gravação, ele já tem um primeiro efeito, que é a interrupção. Então, só em você protocolar, já está interrompido o prazo da apelação. No seu protocolo. O juiz nem precisa se manifestar. É automático. Não, tá? É automático. É o primeiro efeito dos embargos. Interrupção. Beleza. Protocolou os embargos para o processo, porque você vai ter que analisar aquele equívoco ali da decisão que uma das partes está reclamando. Entendeu? Então, o juiz ele nem se manifesta, não. Ele não vai falar, interrompe-se depois que ele fala. Não. Você protocolou, já suspende, interrompe ali o processo. Beleza? Certo. Segunda, Mano. Eu tenho 15 dias da apelação, correndo por trás, e eu tenho 5 para impetrar os embargos. Certo. Esqueci esses 5 dias. Dentro do prazo ainda dos 15 dias, tem como colocar os embargos ainda ou não? Teria que ser um outro recurso, como o senhor falou. Tem que ser vai ser pela apelação. Vai ser pela apelação. Aí perdeu o prazo dos embargos, vai pela apelação. Entendeu? Uhum. Porque senão não teria sentido o prazo dos embargos. Já que você pode perder. Exato. Entendeu? Então, a gente bota o senhor podia explicar de novo só essa segunda situação? Pronto. A segunda situação. Vou já explicar de novo. Deixa eu só responder aqui a Andressa. A Andressa botou assim, professor, qual a diferença de embargo de declaração para apelação? Bom, embargo de declaração é contra a decisão e sentença do juiz, certo? E a apelação seria aqui. Boa pergunta, Andressa. Bora lá para a gente poder entender. Tanto os embargos quanto a apelação são 2 recursos. Beleza? Beleza. Os dois, na verdade, a apelação, vamos começar assim, a apelação, ela só pode ser apresentada contra a sentença. Já os embargos pode ser contra a sentença, contra o acórdão é a decisão da segunda instância, pode ser contra uma decisão interlocutória, que é uma decisão no meio do processo. Então, já começa a diferença daí. Os embargos de declaração pode ser qualquer hora, qualquer decisão que saiu, você pode entrar. Já a apelação é somente contra a sentença. Os embargos de declaração,
é só, Andressa, para que o juiz possa corrigir um erro. Eu dei o exemplo da sentença por ser mais fácil de a gente conseguir compreender. Mas pode ser no acórdão, acontece muito. Por exemplo, lá na segunda instância, os desembargadores fazem uma decisão chamada de acórdão e também tem uma contradição. Pode acontecer. Aí você apresenta os embargos de declaração lá na segunda instância, sem problema algum. Tá? Então, eu dei o exemplo mais da sentença, porque realmente até na prática é o que mais acontece, é na sentença. Tá? Mas os embargos você pode usar em qualquer momento. E os embargos, Andressa, ele não joga, é uma outra diferença que tem para apelação, ele não joga o processo para a segunda instância. Ele joga para o próprio juiz ou para o próprio desembargador, para aquele que proferiu a decisão. Para quê? Para que ele só corrija aquele erro, só ajeite. Ó, está se contradizendo a tua decisão. Você disse durante a decisão todinha que eu tinha direito. Aí no final do jogo improcedente. Ou então, ó, o nome lá da petição tá, sei lá, Andressa. Só que não é Andressa, é Jéssica. Tá errado o teu nome. Então, é só para consertar os embargos. E você manda para o próprio juiz. Já a apelação, eu vou mandar para a segunda instância. É um recurso já mesmo, né? Para que o tribunal possa analisar aquele seu caso. E, por fim, para fechar aí as diferenças entre os dois, os embargos de declaração é só para aclarar, só para aperfeiçoar, só para consertar aquela decisão. Enquanto que na apelação, Andressa, a gente vai entrar no mérito. Então, a gente vai discutir um recurso. Ó, eu estou inconformado com essa sentença por causa disso, disso, disso. O assunto é assim, assim, assado. Está aqui provas. Os embargos de declaração não tem isso, não. Os embargos de declaração é só para corrigir. Está com algum equívoco aquela decisão. Beleza? Respondido aí? Show. Então, são dois recursos, tá? Embargo de declaração e a apelação são dois recursos. A única diferença... Ah, tem outra diferença também, viu? No prazo. O prazo da apelação, 15 dias úteis. O prazo dos embargos, 5 dias. Então, agora você começa a entender, aí eu vou puxar o exemplo que o Francisco pediu para explicar novamente, a segunda situação. Olha a segunda situação. Sentença saiu, sentença é essa azulzinha. Beleza? Beleza. Eu tenho quantos dias para apelação? Automaticamente. Sai a sentença, abre-se prazo para recurso. Qual é o recurso? Se chama apelação. A apelação, quantos dias? 15 dias. Tá? Então tá aqui, ó. 15 dias úteis para apresentar essa apelação, para mudar, para jogar para a segunda instância, para recorrer, para ajeitar alguma coisa. Eu perdi o processo, tem que recorrer. O recurso que eu tenho é esse, apelação. Então joga para a segunda instância. Beleza? Beleza. Só que nós acabamos, estamos estudando, na verdade, que durante 5 dias eu posso apresentar aquilo que eu chamo de embargos de declaração. Então, ó, concordo que a apelação está aqui, né? O prazo, que se tivesse um quadro aqui, eu desenhava para vocês, tá? Mas, ó, tá aqui, a apelação está bem aqui, ó. Se eu fosse fazer um fluxograma. Não é isso? Então, você apresentou os embargos, concordo que ainda vai ser analisado. Se fosse pela via normal, ainda vai ser analisado, vai ser consertada e não sei o quê. Vai passar os 15 dias. Então, você não pode ser prejudicado por isso. Por esse motivo que o CPC diz que apresentou os embargos, automaticamente morreu esse prazo. Você não vai ser prejudicado. Depois, consertada a decisão, ajeitaram os erros que tinham, vai ser aberto um novo prazo. Para quê? Para que você faça a sua apelação. Você e a outra parte, tá? As duas. As duas partes vão ser intimadas para apresentar uma apelação também nos 15 dias. Tá? Beleza? E aí, trazendo para a dúvida do Francisco Leite. Professor, explica essa segunda situação? Explico. Na segunda situação é o seguinte, saiu a sentença, né? Ó, azulzinha. 15 dias para apelação, não é isso? Só que pode acontecer. Você tem até 15 dias. Como eu disse, na prática, geralmente te deixa para o final. Mas você pode apresentar, sei lá, na mesma hora.
Se você quiser, rapaz, estou sem fazer nada, eu vou fazer logo aqui a apelação. Aí começa a fazer a apelação e protocolo no processo. Pode, sem problema. Então, ó, saiu a sentença, 1 hora depois, o advogado da outra parte estava desesperado, protocola a apelação. Só que você concorda que você, advogado da outra parte, está lendo a sentença, aí fala assim, rapaz, calma aí. Essa sentença aqui está com erro. Ela está se contradizendo. Tem que consertar isso aqui. Aí você ainda tem os 5 dias, concorda? Você, no 5º dia, apresenta os embargos. Você concorda comigo que o juiz vai analisar os seus embargos? Que a gente acabou de falar. Interrompe-se o prazo, não é isso? O juiz vai analisar. Vamos supor que você apresentou já as apelações, ó. Apelação, na verdade, ó. Você seria prejudicado. Você quem? O outro advogado que apresentou a apelação. Então, por isso que o CPC fala que nessa situação específica, aquele que apresentou a apelação antes da análise dos embargos vai ter novamente mais 15 dias para poder apagar aquela apelação e apresentar uma nova. Entendeu, Francisco Leite? Deu certo a dinâmica aqui das canetas? Não, deu sim, deu sim. Deu? Então a ideia é essa. Advogado, ó, a sentença foi modificada. Então agora você tem um prazo de 15 dias para apagar do sistema aquela apelação que você apresentou e apresentar uma nova, já que a decisão foi modificada. Beleza? Tranquilo? Então, como eu disse, essa parte, pessoal, mais complicada dos embargos. É onde os advogados... Oi? Desculpa. No caseiro, é por isso que se deixa para o último dia útil, né? E a gente deixa também, sabe por quê? É mais questão mesmo de estratégia, né? O cara ficar pensando que vai ganhar o processo, aí lá no finalzinho, surpresa, apresentei os recursos, né? Então, tem advogado que faz isso, né? Geralmente, rapaz, às vezes eu me livro logo, né? Protocolo logo o recurso, se for o caso, né? Dependendo da demanda, demora mesmo, porque o cliente demora a mandar alguns documentos, ou é uma decisão difícil, você para recorrer demora para fazer a petição, né? 15 dias são dias suficientes, né? Mas geralmente o advogado ele gosta, deixa lá para o finalzinho, mais por questão até de suspense para a outra parte, que está vendo se vai ter que fazer um novo recurso ou não, entendeu? Certo. É mais nesse sentido. Aí, no caso, ele retira do sistema a primeira apelação, que Na verdade, foi embargada, aí aí apresenta uma nova apelação e protocola de novo dentro de novos 15 dias. Exatamente. Agora, só fazer uma observação. Essa questão de apagada do sistema foi só a título de metodologia, para vocês entenderem, tá? Mas, na prática, o sistema ele não deixa apagar. Então, você apresenta uma nova. Ele cola uma nova em cima da velha. Pronto, exatamente. Tá? Porque o sistema, quando você protocola, você, advogado, não consegue, de novo, ixi, Maria, quero apagar. Ele não consegue. Foi só uma questão de metodologia para vocês entenderem. Mas ele cola por cima. Pronto, como você acabou de falar. Perfeito, obrigado. Beleza? Show. Então, como eu disse, essa é a parte mais densa, sem sombra de dúvidas, do conteúdo. Tá? Quando a gente fala em embargo de declaração, essa é a parte mais complicada, realmente. Tá? Muita gente se enrola aqui, muita gente. Bora voltar? Vamos embora. Então, tá aí que eu falo. Os embargos de agravação não possuem efeito suspensivo, vou já explicar isso, e interrompem o prazo para interposição do recurso. Então, nós já entendemos o que é isso. Ele interrompe o prazo para a interposição do recurso. No caso da sentença, qual é o nome do recurso? Apelação. Tá? Beleza? Se fosse um acórdão, segunda instância, qual o recurso? Recurso especial, que a gente joga para o STJ. Olha só, viu aí? Então, da sentença cabe apelação. Do acórdão cabe recurso especial, é o nome. Tá? Do acórdão do STJ, qual é o recurso que cabe? Recurso extraordinário, que é aquele que você joga para o STF. Aí é a última instância, aí não tem mais para onde ir. Beleza? Então, se a gente fosse resumir, da sentença cabe apelação.
Isso tudo, pessoal, tá? Que eu tô falando é somente cível, tá? No penal é outro nome. No trabalhista é outro nome. Aqui o nosso foco é cível. Então, ó, da sentença, cabe apelação. Aí recorri, né? Segunda instância. Do acórdão na segunda instância, cabe recurso especial, que aí eu mando para o STJ. Do acórdão, porque o nome é o mesmo, acórdão. Lá no STJ, cabe recurso extraordinário, que aí eu jogo para o STF. Do STF, não cabe mais nada, porque é o último grau, não tem mais para quem você recorrer. Show de bola? Beleza? Só um parênteses aí de nomes de recursos para vocês, tá? Então, como nós já vimos, eu apresentei os embargos, automaticamente interrompem os prazos para interposição de recursos. Show de bola? Beleza? Agora, olha essa primeira parte da frase. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. O que isso quer dizer? Volta para cá. Agora vamos para cá. Agora é outro papo aqui da gente. O que quer dizer que os embargos de declaração não suspendem? Bora lá, pessoal. Vamos supor que isso pode gerar um prejuízo, tá? Pode gerar. O que é essa não suspensão? A decisão, ela pode ser, assim falando, executável. Então, por exemplo, saiu uma sentença, tá? A sentença, ela condenou o Francis Clayton a pagar 10 mil reais de dano moral e 10 mil reais de dano material. Beleza? Beleza. Ou então, além disso, como posso falar? Além disso, condenou o Francis Clayton a, sei lá, fazer uma obra para reparar aquele prejuízo que ele causou. Tá? Eu ganhei o processo, tá? Sou eu contra o Francis Clayton, eu ganhei o processo. Nessa decisão, algum equívoco que ocorreu, o Francis Clayton apresentou os embargos de declaração. Sei lá, o nome dele estava errado na decisão, enfim, alguma coisa estava errada. A gente já falou. Contradição, obscuridade, omissão, alguma coisa está errada nessa decisão. A gente viu que o primeiro efeito é a decisão, o embargo de declaração, ele interrompe o prazo, não é isso? Então, ninguém vai ser prejudicado para apresentar a apelação. Só que ele não suspende os efeitos dessa decisão. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu já posso exigir do Francis Clayton alguma parte daquela decisão. Como assim? Vamos supor que eu queira que faça uma obra, o Francis Clayton foi condenado em fazer uma obra, senão a casa ia cair. Eu não posso esperar o embargo ser analisado. O Francis Clayton, eu mando ele fazer logo aquela obra. Então, o que isso quer dizer? Que a sentença, ou melhor, os embargos de declaração, ele não suspende os efeitos da decisão. Eu posso cumprir aquela decisão logo de cara, se eu quiser. Tá? Eu estou só esperando um conserto da decisão. Então, caso queira, eu posso exigir já o cumprimento da decisão, porque ela não suspende os efeitos da decisão. Então, eu posso pedir para que haja o cumprimento da decisão. Beleza? Agora ele interrompe o prazo. Na prática, pessoal, é muito difícil isso acontecer, né? Porque geralmente quem apresentou os embargos, ele quer esperar os embargos ser julgados. Ele quer ver se isso vai dar certo ou não vai. Mas, caso o Francis Clayton queira, por exemplo, ele já pode cumprir a decisão, se ele quiser. Beleza? Não vai ter recurso. Eu vacilei mesmo. Eu tinha que consertar essa casa. Eu só quero que ajeite aqui esse detalhe da sentença. Se ele quiser cumprir a sentença, ele pode, tá? Porque poderia gerar uma dúvida de, tipo assim, já que interrompe o prazo, interrompa a sentença. Não. Se a outra parte, quem perdeu, quiser cumprir, pode. É isso que o CPC fala. O embargo, ele não suspende. Então, se você quiser já fazer as coisas, pagar os danos moral, pode. Você quer só consertar, está só esperando um conserto do nome e quiser logo se livrar? Pode. É isso que o CPC fala.
Os embargos ele não suspende, ou seja, quem perdeu ou quem quiser fazer alguma coisa, pode, não tem problema nenhum. Tá? Ele só interrompe a apelação. Manda, Francisco Cleito, diga lá, cara. Esse nosso caso aí que a gente está analisando, onde eu fui condenado, inclusive, é uma coisa mais imediata, consertar o seu imóvel, por trás está correndo a apelação ou porque eu apelei para não para no caso pronto, calma aí. o senhor deixa eu colocar Você isso, apelou ou apresentou embargos? a apelação está indo lá por trás, né? Certo. Dentro dos 15 dias. Isso. Dentro Perfeito. desses 15 dias da apelação, o meu advogado percebeu que tinha um erro também. Tá. Beleza? Então, Certo. Ele apresentou os embargos. Isso. Só Tá. que o senhor já me pediu já para consertar o seu imóvel. Certo. Não, beleza. Vou consertar o imóvel e vai que dá errado a apelação e tudo mais. Depois de consertado o embargo, né, o pedido lá, tá. Tem mais 15 dias da apelação. Nisso eu já concluí pelo menos a parte do conserto do imóvel. Tá, entendi. Mas eu consegui na apelação, essa parte do imóvel não era de minha competência, só o dano material e o dano moral. Perfeito. Eu vou ser ressarcido pelo senhor? Pronto, exatamente. Por isso que eu falo que pode gerar um prejuízo e depois você vai ser ressarcido. Entende? Exatamente isso, Francisco Cleito. Pensamento fantástico seu. Então, nesse caso, se acontecer uma demanda como essa, que pode acontecer, sem problema, você vai ser ressarcido, porque você conseguiu reverter a decisão em sede de apelação. E nesse meu caso, eu vou ser ressarcido só pelo o valor líquido que eu gastei? Isso, pelo valor líquido. Aí você junto com o comprovante, enfim, o que foi que você fez. Não cabe um dano moral, porque o senhor fez eu pagar, não, né? Não. Tá? Eu posso até tentar. Não, se você pagou antes, vai ser ressarcido também, porque você conseguiu mudar a decisão. Entende? Uhum. Na apelação, eu mudo a decisão, eu consigo. Porque eu vou entrar no mérito. Agora, nos embargos, não. Os embargos é só um conserto que pode gerar uma modificação na decisão. Pode, mas não é a regra. Porque nesse caso aí que eu expus para o senhor, o embargo foi só um conserto básico, mas na apelação foi que eu consegui reverter. Pronto, perfeito. Pronto. Os 5 mil da obra do seu imóvel, eu vou ser ressarcido. Vai ser ressarcido. Impuro e líquido 5 mil. Isso. Sem nenhum... Tanto que no acórdão da segunda instância, ele vai falar, você vai se manifestar, olha, eu já paguei o conserto da casa lá do Márcio. O valor foi 5 mil. Na decisão, o juiz vai falar, condena-se agora o Márcio a ressarcir os 5 mil do Francisco Cleito, considerados indevidos. Beleza? Beleza, obrigado. Show, cara, isso aí, maravilha, raciocínio muito bom. Era isso que eu estava querendo chegar, nesse ponto. Obrigado. Bora lá, simbora. Vou botar aqui a tela. Qualquer dúvida, meu povo, vai, Maria, levanta a mão aí, não tem mistério não, você sabe disso. Calma aí, apresentar slide. Então, ó, isso são os efeitos do embargos. Não possui efeito suspensivo e interrompe o prazo para interposição de recursos. Tá? Pontos importantes que nós já falamos, devem ser interpostos perante o mesmo órgão prolatório da decisão, ou seja, se os embargos foi feito, se na verdade o erro está numa sentença, você apresenta os embargos perante o juiz lá da sentença. Se foi num acórdão, perante o tribunal do acórdão. Se foi no STJ, você protocola no STJ. É isso que o artigo 23 fala. Você deve apresentar os embargos aonde foi aquele órgão que prolatou, aquele órgão que publicou a decisão que está errada. Beleza? Tranquilo? Agora, cuidado. Olha aqui, eu botei em vermelho. Ó. Por não exigirem preparo, os embargos de declaração são utilizados muitas vezes em formato protelatório, o que levou o legislador a fixar multa para a hipótese em patamar não excedente a 2% sobre o valor da causa, que pode aumentar até 10%. Olha só. Detalhe importante, pessoal. Como eu disse, como os embargos eles são de graça,
é muito comum, na verdade, acontecia muito isso antes de 2015. O advogado ele entrava sempre, com os embargos de declaração. Sabe por quê? Porque demorava o processo. Então, era efeito protelatório, para empurrar mesmo. O cara encontrava qualquer erro. Excelência, Vossa Excelência esqueceu da vírgula. O cara fazia de propósito, só para demorar mais o processo. Entendeu? Era sempre. Saiu a sentença, vinha os embargos de declaração. Só que em 2015, diante de toda essa questão que sempre acontecia, o legislador então mudou. Falou assim, olha, já que é de graça, agora nós vamos botar multa para quem entrar com os embargos só para ficar ali protelando. Só para quem ficar ali frescando, né? Se fosse falar aqui no nosso linguajar. O cara está só frescando, né? Então, quem entrar com esse tipo de recurso protelatório vai ser aplicado multa de 2% até 10%, olha só, do valor da causa. Então, de fato, os embargos de declaração, eles hoje em dia só podem ser utilizados, na verdade, ninguém mais usa para ficar ali só protelando, né? Porque você pode ser condenado. Então, a ideia dos embargos é só mesmo para discutir um determinado ponto, tem que ser muito objetivo. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Professor, então, com licença. Cuidado. Oi, pode falar, Felipe. O senhor colocou assim, o exemplo da vírgula, né? Uhum. A gente sabe que no nosso brilhante português, a vírgula, ela colocando ou ela sendo esquecida, muda Sim. totalmente o contexto. Sim. Esse exemplo que o senhor usou realmente aconteceu mesmo assim, da vírgula, assim? Também é mais uma... Foi uma coisa bem pormenor, assim. Sim, não. O que acontecia, cara, tinham casos, isso Eles são muito antes, filho né? da mãe, uns caras desses, né? Pois é, cara. Existia muita situação assim, real mesmo, verdade. Mas isso antes de 2015. Porque o CPC de 73 ele não falava nada sobre isso. Então, o advogado, às vezes, tinha um advogado que é chato mesmo, né? Então, o cara de propósito, já que não falava nada e era de graça, é de graça, na verdade, o embarque, você não paga nada. Então, o cara sempre entrava para ficar enrolando o processo. Rapaz, vamos entrar aqui. Aí entrava lá. Aí protocolava no quinto dia. Quase meia-noite o cara protocolava. Aí abria, o juiz analisava. Aí demorava mais tanto, e não sei o quê. Aí mandava intimar um embargado, às vezes, para verificar e tal. Resultado, o cara ganhava ali pelo menos mais uns 20 dias. Então, acontecia muito isso, de propósito, falando sério. Aí acontece, o CPC 2015 mudou, o legislador mudou. Epa, agora quem ficar entrando com embargo só para ficar aqui protelando, vai pagar multa. Então aí com isso, acabou esse negócio de advogado, tá toda hora entrando com recurso de embargo de declaração. Ficaram com medo dos meninos? Com certeza. Por quê? Porque você pode ser condenado em multa. Entendeu? E olha só que interessante. A multa de 2% sobre o valor da causa. Viu? Da causa como um todo. O valor da causa como um todo. Então, por exemplo, você está entrando com uma causa de 100 mil reais. Você pode condenar 2%, ou seja, 2 mil reais de multa, viu? Só porque protelou. Então, é um embargozinho que é muito específico, embargo de declaração. Tem que ter muito cuidado, né? Hoje já está tendo outra discussão hoje. Sabe qual é a discussão de hoje? É porque muitas vezes o advogado ele entra com recurso, aí o juiz acha que você está protelando. Aí te condena. A discussão hoje é essa. Porque até onde o advogado está, de fato, protelando ou até onde ele está brigando por um erro da sentença. Então, hoje a discussão é essa, entendeu? Porque muitas vezes o juiz, da cabeça dele, acha que você está enrolando o processo. Aí ele te condena. Aí, diabo, é isso. Eu não estou protelando, eu estou só recorrendo, que a sentença está errada, a sua sentença. Então, a discussão que tem hoje sobre isso, depois que botaram esse negócio da multa, é até que ponto o advogado está, de fato, recorrendo ou até que ponto ele está protelando. Exatamente. Eu ia colocar a situação, assim, eu já sou conhecido já, sabe, por esse tipo de coisa.
saiu a decisão lá, eu, entro com o embargo. Aham. Beleza. Aí, vida que segue. Aham. Aí, tem outra sentença de outro cliente, eu embargo de novo. Certo. Aí, numa outra de um outro cliente, lá vai o Francisco lá de novo. Entendi. Esse juiz vai saber, o Francisco vai embargar tudo que é cliente dele. Aí não fica assim, Pois assim, é, cara. meio que no sistema. O Francisco vai sempre fazer isso, então vamos aplicar alguma multa pro cara. Não há justamente aí nesse negócio, né? Pronto, não há um link, não há entre os sistemas, assim, num processo. Tipo assim, toda sentença o advogado Francis Clayton entra em embargos. Não. O juiz é que acha isso, né? Ele que acha, entendeu? Aí, devido a entrar com tantos embargos, ele pode pensar dessa forma, Ele, rapaz, eu já vi esse recurso em alguma coisa. Eu já vi esse recurso outra vez. Eu já vi esse nome de novo. Da quarta vez que ele entrar, eu vou pegar ele. Entende? Em termos de sistema, não tem link, não, tá, Frasquete? Você pode entrar, é um direito seu, né? Mas aí vai muitas vezes do juiz. Aí entra na outra discussão que a gente está falando aqui. O achismo, né? Até que ponto o juiz, porque você tem direito, vamos supor que toda decisão está errada. Beleza, é um direito seu, né? É um recurso previsto. Mas tem juiz que começa a ficar puto. Na verdade, os embargos de declaração, pessoal, é aí que eu ia falar agora com vocês. Vou já chegar aqui na peça. Ó. Ele é um recurso que a gente... Deixa eu até fechar aqui, para a gente poder conversar aqui, que eu não vejo vocês. Calma aí. É um recurso, tá? Que a gente deve apresentar, mas com muito cuidado. Sabe por quê? Porque a gente vai mexer com o ego do juiz. Porque tem muito juiz que não admite que ele errou. Só o que tem. Teve uma vez, teve um caso de um processo que o juiz ele tinha equivocado numa decisão, não me recordo agora de cabeça. Eu só sei que eu fui lá na vara, fui falar com ele. Porque eu tinha entrado com os embargos e ele não corrigiu. Aí eu falei assim, doutor, o senhor está errado, o senhor sabe que o senhor errou. Eu fui lá pessoalmente. Aconteceu isso e assado, né? Na decisão está muito claro, o senhor tá se contradizendo aqui. E ele não aceitava. Então eu tive que recorrer para a segunda instância. Então, a dica que eu dou é, embargo de declaração, quando a gente for apresentar, se for possível, porque pode ser que seja em outro estado, né? Mas se for possível, vai até o fórum conversar com o juiz. É uma dica. Por quê? Porque você vai pessoalmente. Você mostra para ele. Ó, doutor, não é por nada não. Nunca diz assim, o senhor errou. Não. Tem que ser político. Então, assim, doutor, só um detalhe, porque aqui na decisão do senhor, tá faltando só o senhor falar sobre isso, sobre assado, né? O senhor esqueceu aqui. Porque eu já vi muito colega que entra muito agressivo nos embargos e o juiz fica pé da vida, porque, na verdade, os embargos, pessoal, nada mais é do que um conserto de uma sentença que foi mal feita. Concorda? Houve um erro na sentença. E tem muito juiz que tem um ego lá em cima. O cara não aceita de jeito nenhum que ele errou. Então, tem que ter sempre... A dica que eu dou fez os embargos, é o que eu sempre faço. Eu apresentei os embargos, eu vou até o juizado, eu vou até o fórum e converso com o juiz. Doutora, aqui na decisão a senhora esqueceu de falar sobre isso. A senhora botou aqui tá faltando isso. Mas não é por nada não, doutora, só para a senhora corrigir. Eu entrei com os embargos, mas só para a senhora ajeitar. Não tem pressa não, né? Faz um negócio assim, né? Porque eu já vi muita gente entrar só com os embargos, não vai lá despachar e muitas vezes entra com os embargos bem agressivos. Aí o juiz fica pé da vida, porque você está mostrando o erro dele de maneira muito agressiva. Então, sempre com muita tranquilidade, muita boa apresentação, né? Ir lá conversar com ele, com muito, assim, jeito, que dá tudo certo. Beleza? A dica que eu dou é essa para os embarques de gravação. É um recursozinho um pouquinho perigoso nesse sentido, tá? Porque vai mexer com o ego do juiz. Tá? Oi, Francisco Cleiton, manda lá, cara. Em primeiro lugar, a gente entra com o embargo e praticamente que imediatamente, se der, vai lá falar com o juiz, mesmo assim, né? Uhum.
Eu entrei por causa disso assim, mas de qualquer forma eu resolvi vir aqui para só conversar com a senhora, só para lhe atentar esse detalhe, blá, 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 blá. Perfeito. Só que eu peguei um cara muito cri-cri, como o senhor falou já anteriormente. Isso, O cara isso. Não admite. é uma sentença errada. Ele não aceita que errou. Sim. E o embargo corre. E ele não aceita que errou. Agora, não cabe ação contra o juiz em relação a isso, né? Ou Pronto. qual seria o procedimento correto? Cara, eu tentei até falar com ele, o embargo não deu certo, ele acha que está correto. E aí? Quando as minhas tentativas se esgotam? Nós temos dois caminhos. Tem um caminho de denúncia no próprio CNJ, né? Do magistrado, mas esse não é um caminho muito ideal, porque você acaba ficando marcado pelo juiz, sendo bem sincero. E o segundo caminho, que é o melhor, Francisco Leite, é você, de fato, recorrer. Recorre para a segunda instância, e aí, na segunda instância, geralmente, o tribunal ele muda a decisão e volta o processo para a primeira para ser cumprido. Então, o caminho ideal é esse. Recorre dessa decisão, vai lá no desembargador, conversa com ele. Doutor, o juiz de primeira instância não quis mudar a decisão, ele era muito intransigente, não queria de jeito nenhum, intransigente, e aí, portanto, eu estou aqui para tentar modificar. O que aconteceu foi isso, foi assado. E aí o desembargador ele provavelmente vai alterar, e aí o processo volta para cumprimento. Entendeu? Beleza. O melhor caminho é esse. Quando eu era estagiário, eu sempre ia na ouvidoria do fórum. Eu era estagiário, então não ficava queimado. Então não era advogado. Agora, quando se é advogado, tem que ter muito cuidado com a ouvidoria. De fato, a ouvidoria, ela anda muito rápido. Rapaz, é invocado. Tinha uns processos que eu tinha, que eu ia ver lá na época de estágio, sei lá, 2 anos parado. O processo não andava. Eu ia na vara, falava com o juiz, falava com todo mundo, não andava. Agora, quando eu ia na ouvidoria, meu amigo, eu ia de manhã, à tarde já tinha decisão. Então, andava muito rápido. Agora, na prática, sempre me falaram isso, né? Rapaz, depois que você é advogado, não vá na ouvidoria, não. Porque você pode ficar marcado pelo juiz. Tá? Como era estagiário, não estava nem aí. Né? Agora, como advogado, o pessoal sempre falou isso. Eu nunca testei, né? Nesse sentido, ir na ouvidoria depois de advogado. Nunca fui. Por que essa coisa tão ligeira em relação à ouvidoria? Rapaz, porque a ouvidoria é o juiz, é o presidente do tribunal que vai lá chamar a atenção do juiz. Então, quando você abre uma reclamação, o presidente do tribunal vai lá. E esses juízes, eles não gostam de ser chamado a atenção, né? E outra, porque também cai na pontuação, que os juízes eles têm pontuações, tanto de produção, né? Quanto mais eles sentenciam, né? Por isso que o juiz adora acordo. Porque como o acordo já vem pronto, eles ganham na produção. Ao invés de ter que fazer uma sentença que dá muito mais trabalho, quando você chega com um acordo, ele só assina. Pronto, ele ganha produção. E aí, no final do mês, eles tendo uma boa produção, atingindo as metas deles, eles podem até ganhar um dinheirinho a mais, entendeu? Então, eles têm uma bonificação, assim dizendo. Muitas vezes eles podem mudar de local, tipo assim, o juiz está no interior, já que ele se destacou muito no interior, ele pode vir para a capital. Então, quando você chama a atenção, eles perdem ponto nisso. Então, eles não gostam. Tá? Então, eles fazem logo o negócio para se livrar, entendeu? Beleza? Então, o que é que eu devo tirar de lição nessa nossa conversa agora? Que enquanto eu for estagiário, eu use e abuse da ouvidoria. Depois, exatamente. botar na cabeça que não existe ouvidoria em fórum nem canto nenhum. Somente o juiz. Não existe mais ouvidoria depois de formado. Pronto, depois de formado. Depois de formado, não. Depois de passar na OAB e tomar com a carteirinha, não existe ouvidoria. Se você for advogar, o ideal não é muito para o caminho da ouvidoria. Pronto, não existe ouvidoria. Enquanto for estagiário, a ouvidoria é a sua casa. Tá com o pau. Pode ir. Beleza, obrigado, professor. Show, cara, maravilha. Bora voltar aqui, para a gente poder para prática agora. Bora lá. Deixa eu olhar aqui a tela para vocês. Apresentação de slides.
Confeccionando a peça. Olha lá. Endereçamento depende do órgão prolator da decisão. Como eu falei para vocês, se for um juízo de primeira instância, como é que eu faço o endereçamento? Ao juízo da 10ª vara civil. Preste atenção. Eu já sei qual é a vara. Lembra que na petição inicial eu boto o tracinho? Aqui eu já sei qual é a vara, porque eu não sei qual é o juiz que deu aquela sentença, ou então aquele desembargador que deu aquele acórdão. Eu já sei qual é. Então, nesse caso, eu indico a vara ao juízo da 10ª vara civil da comarca de Fortaleza. Então, eu coloco a vara, tá? Eu tenho que indicar o órgão prolator, eu tenho que indicar, portanto, a 10ª vara civil. Faça a qualificaçãozinha, que nem a petição normal. Então, Tício Tavares, já devidamente qualificado nos autos. Não precisa, pessoal, eu qualificar ele todinho todo de novo, não. Tá? Por quê? Porque eu já fiz isso lá na minha petição inicial. Beleza? Então, eu boto assim, ó, Tício ou João, enfim, já devidamente qualificado, da ação de cobrança em procedimento comum que lhe promove Caio, vem por intermédio do advogado regularmente constituído interpor embargos de declaração, em virtude dos motivos que passa a expor. Então, isso aqui é a primeira página. Aquela primeira página que a gente está fazendo, endereçamento, eu indico qual é o juiz. Ó. Depois, faça a qualificação. Como eu disse, na qualificação, não precisa eu escrever tudo de novo. Brasileiro, casado, estado civil, CPF. Não precisa, que eu já fiz isso. Está lá na petição inicial, o processo eletrônico. Então, não precisa. Beleza? Então, eu boto assim, ó, Tício, já devidamente qualificado. Pronto, resolvido. Tá? O que mais? Tempestividade. Olha só esse tópico. Esse tópico, ele é o mesmo tópico que a gente faz lá na contestação. A gente fala sobre a tempestividade. O que é tempestividade, hein? Tempestividade é para dizer que o recurso está dentro do prazo. É tempestivo. Esse termo tempestivo quer dizer dentro do tempo. Então, quando você faz um tópico da tempestividade, você diz, ó, primeiramente, esclarece que o recurso é tempestivo, eis que interposto no prazo de 5 dias úteis. Artigo tal, bem como o mesmo independe de preparo. Ou seja, o que você está dizendo aqui? Excelência, o meu recurso, ele é até o dia, sei lá, 25 de abril. Sei lá, 25 de março. Pronto, até o dia 25 de março. Hoje, dia 19, meu recurso ainda é tempestivo. Está dentro do prazo. É isso que eu falo na tempestividade. Beleza? Tópicos interessantes a gente colocar, importante. Tá? Das razões é o próximo tópico. Agora, nesse tópico das razões, eu vou falar qual é o erro. Ah, excelência, é um erro material. Mudou o nome está errado. Ah, excelência, é uma obscuridade, ou seja, nessa decisão o senhor trouxe fatos que não tem nada a ver com o processo. O senhor copiou de algum processo errado aí. Ah, excelência, né, houve omissão por causa disso, disso, disso. O senhor deixou de falar sobre o dano moral, só falou do dano material. Excelência, houve uma contradição nas páginas tais, folhas tais, porque o senhor disse que eu tinha direito e depois Vossa Excelência julgou improcedente. Então, houve uma contradição. Então, nesse tópico das razões, ele é o tópico mais importante. Sabe por quê? Porque é aqui que eu vou indicar qual desses 4 pontos ocorreu. Professor, uma dúvida. Pode ocorrer mais de um? Pode ter tipo erro material, obscuridade, omissão e contradição na mesma petição, na mesma sentença? Pode. Pode. Não tem problema. Não precisa você escolher só um, não, tá? Pode ter mais de um. Beleza? Sem problema algum. É difícil, tá? Na prática, é difícil acontecer, tá? Geralmente é só um que acontece na prática. Mas pode acontecer de vir mais de um, sem problema algum, tá? E aí, meus amigos, por fim... Professor? Oi, Fosqueiro, pode falar, cara. Desculpa a interrupção. Nada, pode falar. No slidezinho anterior, das razões. Tá. O senhor falou, ó, erro material,
eu tenho que colocar, basta colocar só se foi erro material, obscuridade, omissão ou contradição, ou um ou dois, ou preciso especificar. Vossa Excelência, aconteceu o erro material, porque Pronto. foi isso, Você isso, coloca e explicar o erro material e aonde está. exatamente. O artigo Não, lá diz não que você basta tem que só citar. Tipo assim, das razões. Aí, erro material. erro Pronto, bora. material. Não, Não, tem que não. especificar o que é e Bota aonde assim. está. Exatamente. Olha aqui, ó. Deixa eu até Beleza. botar para vocês aqui, ó. Vou voltar aqui para te mostrar, ó. Os embargos serão postos no prazo de 5 dias, em petição dirigido, com indicação do erro. Olha aqui, ó. Você tem que indicar onde está o erro. Beleza? Então, eu tenho que indicar onde está. Olha, não é só citar. Houve um erro material. Não, mas cadê? Você tem que mostrar. Olha, nas folhas tais, Vossa Excelência colocou o nome Franci Clayton. E não é Franci Clayton. É Jéssica, exemplo. É Andressa. Excelência, nas folhas tais, tá, folhas 11 e 12, Vossa Excelência disse que eu tinha razão. E no final, na folha 15, Vossa Excelência colocou que eu julgou improcedente. Portanto, há uma contradição. Entendeu? Beleza? Você indica e especifica aonde que está o Beleza, erro. beleza. Tá? E aí vem os pedidos. Que aí você vai falar, ó, pelo exposto, respeitosamente, requer que os embargos sejam conhecidos e, diante da possibilidade de seus efeitos modificativos, seja dada a oportunidade de contraditório ao embargado. Esse ponto aqui, pessoal, eu coloquei só para mostrar se for aquela situação que a gente conversou de mudar. Lembra? Pode mudar a decisão, os efeitos modificativos. Então você bota o tópico assim. Se for só um erro, como a gente está falando aqui, só o nome, não precisa você colocar isso aqui não. Tá? Para que seja, em seguida, admitidos provido para fins de esclarecimento e integração da decisão ou objeto do presente recurso. Aqui é só um texto que eu botei a título de molde, né? Mas você pode botar assim, ó, diante do exposto, requer que Vossa Excelência conheça os embargos e corrija a omissão e corrija a contradição. Requer que Vossa Excelência modifique a decisão, haja vista a contradição. Requer que Vossa Excelência altere o nome do promovente, pois está escrito de maneira equivocada. Beleza? Então, eu botei aqui só mais eu peguei de uma petição bem informal, né, para vocês verem, mas esse é só naquele caso, por exemplo, dos efeitos modificativos que nós falamos, que pode acontecer da sentença ser reformada. Beleza? Tranquilo? Olha aí, meu povo. Com isso, a gente finaliza essa nossa aula de hoje falando sobre embargos de declaração. Importantíssimo esse tema, tá? Calma aí, só fechar aqui. Pronto. Importantíssimo esse tema dos embargos de declaração. Peça essa, pessoal, muito utilizado na prática. Vocês vão se deparar muito com esses casos, tá? É muito comum, como eu disse, na sentença, geralmente, não é só na sentença, você pode usar isso no acórdão, você pode usar isso lá no STJ, no STF também, se uma causa sua chegar até o STF, no juizado especial, beleza? Sempre a gente entra com os embargos de declaração para consertar aquela decisão. Pode ser uma sentença, pode ser um acordo, pode ser uma interlocutória, pode ser uma decisão monocrática lá no Tribunal de Justiça. Eu entro com os embargos sempre, prazo de 5 dias, e sempre, pessoal, para consertar ou uma contradição, ou o juiz deixou de falar alguma coisa, uma omissão, ou ele teve um erro material, ele colocou o nome errado, tem que consertar o nome. Beleza? Então, eu sempre vou ingressar com esse recurso que a gente aprendeu hoje. Esse recurso é o ideal para você, de fato, aperfeiçoar aquela decisão, para que ela fique direitinho. E ele é muito comum de acontecer. Como eu disse, quem está escrevendo é um ser humano, né? E esse ser humano pode muitas vezes estar aqui escrevendo a sentença, aí olha para o lado, vai conversar outra coisa, quando volta, ele escreve outra coisa que tem nada a ver com o que ele estava pensando, né?
Então, às vezes, é muito comum isso acontecer. Fica algo meio Frankenstein, né? Fica um negócio meio nada a ver. Aí você tem que entrar com os embargos de declaração para aperfeiçoar essa decisão. Show de bola? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Não. Tranquilo. Da minha parte, tranquilo. Maravilha, pessoal. Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Essa aula, de toda forma, ela foi gravada. O pessoal que chegou depois pode, sim, assistir. Até amanhã, eu estou disponibilizando para vocês o link da gravação. Vou colocar no grupo um modelo de embargo de declaração. Salvem aí. E os slides também, né? Os slides também, vou colocar agora para vocês. Agora, vou botar agora no nosso grupo, tá? E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Beleza? Andressa, sei que tem uma petição, vou corrigir ela. Se não for agora de manhã, até à tarde eu já estou dando feedback das petições. Quem tiver alguma peça para entregar, pode mandar também para o meu WhatsApp, lá, peça no Word, que eu faço as correções e até mando áudio, e bem como as assinaturas lá no Word, caso tenha algum erro, para a gente poder consertar. A minha estou tentando ainda, mas vai dar certo. Show, Francisco, maravilha, viu? Não tem pressa. Quando tiver tempo, faz, manda. Vocês têm a correção sempre individualizada, só mandar que eu mando para vocês o feedback. Esclarecimento, por gentileza. Manda. A aula está gravada, vai ser colocado lá o link até tal. Hoje já vai os slides. Isso. Próxima semana não teremos aula, né, que fique Perfeito. claro. Vai ser no dia 2 e dia 9, e depois o calendário normal, que é para seguir a sequência. Perfeito. Isso aí. Vou colocar Vou colocar no grupo hoje. Aproveita que está gravado, que aí fica gravado para os demais colegas que vão assistir a gravação. Já sabe que na nossa próxima aula nós não teremos a aula, que é feriado, e aí eu vou empurrar para abril, e aí vamos ter 2 finais de semana seguidos, dia 2 e dia 9, de aulas para a gente assistir. Perfeito. Muitíssimo beleza? Lembrando que no dia 2, tá? No dia 2, que vai ser a nossa próxima aula, vamos ter um convidado, Dr. Luiz Pontes, advogado, vai estar aqui até jovem advogado, vai estar dando a ideia, né? Como é que é o cenário, o mercado, onde ele atua. Ele já é formado, acho que já tem uns 5 anos já de formatura, e aí hoje ele já tem um escritório dele, com uma sócia, então vai trazer um pouco do dia a dia da advocacia. Como eu disse, sempre no pós-aula. Então, a nossa aula geralmente de 9 até as 11, né? Por aí, 10h50. A gente dá uma pausa de 5 minutinhos para tomar uma área, e aí depois entra o nosso convidado sempre. Andressa, o Luiz, ele atua na área mais civil, né? Com um foco maior em previdenciário. Beleza? Vai ser bem legal mesmo, bate-papo, vai ser massa. É bom trazer alguém que já vivencia na prática, para que vocês troquem uma ideia. Eu também vou perguntar algumas coisas para tirar umas dúvidas. Como é que é o dia a dia da advocacia dele, tá? Como é que foi a dificuldade no início da advocacia, como é que ele era na época de faculdade, ele estudava muito, era aluno top, como é que era, todas essas curiosidades quero trazer para vocês, para a gente poder também tirarmos as dúvidas no decorrer da nossa caminhada também. Beleza? Beleza. Show de bola? Galera, vou encerrar aqui a gravação. Calma aí.